Boa tarde. Mais uma vez aqui, professora Débora com vocês, para a gente poder falar mais um assunto das nossas atividades do isolamento social. Beleza, hoje nós vamos falar sobre o conto, que nós estamos trabalhando com o conto desde a primeira unidade, né? Então, são vários tipos de conto. E a gente está pensando um pouquinho, então, como é que é feito esse conto, quais são os principais elementos do conto e quais as principais características que definem um texto como um conto, né? Um conto narrativo. Então, assim, primeiro a gente tem que lembrar que o conto ele é muito parecido com a narrativa convencional. Em que sentido que eu digo isso? Porque ele tem o início, o meio e o fim. Mas uma grande diferença que tem entre um conto e um romance, por exemplo, é que o conto é uma narrativa mais curta. Além de ser curta, é uma narrativa rápida, ela é uma narrativa mais leve e ela é uma narrativa curta, que vai acabar muito mais rápido do que um romance inteiro que você for ler, um livro todo, né? Então, normalmente, o conto ele tem entre 2 a 4 páginas, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo então da forma como ele é escrito e o tipo de conflito que se quer criar nesse conto, beleza? Bom, os elementos básicos desse conto eu anotei aqui para a gente poder lembrar. Ó, minha pranchinha provisória. Bom, aqui eu tenho o conto e os principais elementos do conto, começando com personagens, em seguida espaço, depois narrador, tempo e o enredo. A gente vai começar falando sobre os personagens. Os personagens, lembrando que pode ser falado as personagens ou os personagens, porque muita gente faz confusão sobre isso. Não, o fato da gente falar as personagens não significa que seja só mulheres, tá bom? É porque pode ser usado tanto uma forma quanto a outra. Beleza, então eu tenho... os personagens são aquelas pessoas ou aqueles seres que vivenciam a história do conto. Então podem ser pessoas, né, humanos, ou pode ser também animais, ou algum ser inanimado, ou algum elemento da natureza que ganha vida, né, que ganha uma vida, uma forma de poder pensar, de raciocinar, e aí passa a ser então o personagem daquele conto, tá? Bom, depois a gente tem o espaço do conto. Esse espaço, que é o nosso segundo elemento, esse espaço ele é interessante porque a gente vai falar dessa narrativa onde ela se passa. Como o conto, a gente já falou que é um texto muito rápido, esse espaço ele também pode ser um espaço pequeno. Por exemplo, pode ser dentro de uma casa, dentro de um cômodo da casa, ou pode ser assim, num espaço de um bairro ou uma cidade. É possível que até se use outros espaços maiores, mas a narrativa vai continuar sendo curta. Não é porque usou, digamos, um país inteiro que a narrativa vai ser maior, de maneira nenhuma. Mesmo sendo um espaço maior, o conto sempre vai ter esse elemento rápido, esse elemento que acaba o texto de uma forma mais limitada, mais breve, tá bom? Beleza, o nosso terceiro elemento é o narrador. No narrador, a gente tem algumas distinções, porque existem vários tipos de narradores. Para ser mais exato, a gente vai falar de 3 narradores. O primeiro narrador é aquele narrador que é o narrador personagem. Além dele contar toda a história, ele também está dentro da história, ele faz parte da história. Então ele também é uma personagem. Normalmente, quando esse tipo de narrador está presente, ele usa o texto em primeira pessoa e ele conta os fatos mostrando que ele está inserido naquilo ali. Então, normalmente... quando é uma história, por exemplo, sobre alguém que foi ao supermercado, ele vai dizer, eu fui ao supermercado junto com minha mãe, minha avó, enfim, outros personagens, mas ele vai estar inserido. E ao mesmo tempo em que ele está narrando, você percebe que ele está dentro da narrativa, tá? O outro tipo de narrador que a gente vai falar é o narrador observador. Esse narrador observador, ele está do lado de fora da história. Ele conta a história, ele fala tudo que está acontecendo dentro da história, mas ele também apresenta as personagens. Então ele não está inserido nessa história, ele apenas observa, ele apenas olha para esse personagem e conta o que esse personagem está fazendo, a forma como ele está vendo esse personagem, tá bom? O terceiro narrador que a gente vai falar, que a gente vai conhecer, é esse narrador que é onisciente. O narrador onisciente ele é muito parecido com o narrador observador.
porque ele também está de fora da história. Ele não está inserido, ele apenas observa os fatos e conta o que está acontecendo. No entanto, esse narrador onisciente, ele sabe exatamente o que se passa na cabeça das personagens. Então, ele tem todo o entendimento por dentro da história, ele sabe exatamente o que cada personagem está pensando, ele conhece o passado daquele personagem, ele conhece o futuro daquela personagem, do que vai acontecer com aquele personagem. Então esse narrador onisciente, ele tem muito mais elementos, muito mais conhecimento dessa história, ainda que esteja de fora. E é o que o diferencia, por exemplo, desse narrador observador. Porque o narrador observador, ele apenas observa, ele não tem condição de saber o que o personagem está pensando. Ele não sabe a consciência do personagem. Mas o narrador onisciente sabe. O narrador onisciente, ele tem capacidade de analisar esse psicológico do personagem, tá bom? Bom, o próximo elemento que a gente vai falar é o tempo. O tempo é muito interessante no conto porque é onde se passa, em que tempo que se passa essa narrativa. Normalmente a gente pode pensar que ela tem uma duração, né? Início, meio e fim. Esse tempo pode ser muito grande, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser um dia, pode ser uma manhã. Esse é o tempo da narrativa. Agora, como a gente está falando de um conto, mesmo que ele use um espaço de tempo muito grande, de 5 anos, 10 anos, a narrativa vai continuar sendo curta. Então ele vai ter que acelerar. Se ele fizer se o autor criar um conto em que se passe de 10 anos, ele vai ter que fazer isso de uma forma bem apertadinha, porque essa narrativa vai ser curta. Ele vai ter que fazer o início, o meio e o fim, terminando então esse conto dentro do espaço do tempo que ele escolheu, que ele elegeu. Mas também pode ter um conto com uma narrativa muito rápida que se passa apenas na parte da manhã. Acordou às 6 horas e ao meio-dia já acabou toda a história dentro do espaço de tempo de uma manhã, tá bom? E o nosso último elemento, então, é o enredo. O enredo é todo o conteúdo da história, tudo que se passa na história, desde o começo até o final. Toda essa narrativa que você percebe quando você está lendo o conto, aquilo ali é tudo o enredo, o desenvolvimento da história, qual foi o seu início, qual foi o seu final. Lembrando que quase sempre esse final ele vai retomar o início, mas ele vai ser diferente. Ele vai causar um efeito que vai diferenciar o início da história. Você vai saber que a história acabou, porque ele vai ter uma terminação. Os contos, normalmente, eles têm uma conclusão, uma finalização um pouco assim, solta. A gente fica assim, querendo, poxa, era isso, né? Nem sempre você vai ter um final certinho, redondinho, dando todas as informações que você gostaria. Mas você vai notar que chegou ao final, que a história foi finalizada naquele momento. Tem uma coisa muito legal que várias pessoas usam para ajudar a lembrar os elementos do conto, que eu vou mostrar para vocês. Dentro desse formato aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó, estão observando? Então, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. A gente pode pegar a primeira letrinha de cada um desses elementos e a gente vai formar a palavra pente. Tem muita gente que usa isso aqui como uma forma de lembrar quais são os elementos do conto. Então, P-E-N-T-E, pente. E aí essa palavra pente ajuda a gente a pensar que são 5 elementos e que eles vão compor, então, o conto que a gente está analisando. Tá bom, gente? Por hoje e por enquanto é só, mas na próxima aula a gente volta com um novo assunto, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem em casa e não esqueçam de fazer as higienes necessárias para a gente ficar aí bem protegido, tá bom? Tchau, tchau.